Gravando já. Pessoal, vocês estão com alguma dúvida em relação à nossa última aula sobre as adaptações? Está tudo tranquilo? Eu, por enquanto, não, professor, está tranquilo. Beleza. Beleza, Ítalo. Obrigado. Então, eu vou começar a nossa segunda aula, tá? Que vai tratar sobre adaptações na reprodução sexuada, tá? Deixa eu abrir aqui e compartilhar a tela com vocês. Pessoal, novamente, né, só para lembrar que eu não, começando a aula, eu não vou estar vendo vocês. E aí, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, a qualquer momento vocês podem me interromper. E aí, façam oralmente, tá? Que eu não vou estar acessando o chat. Tá bom, professor. Obrigada. Vamos lá, então. Opa. Eita, nós. Mas tá dando um probleminha técnico aqui. Botar o laser. Bom, acho que está todo mundo vendo, né? Sim. Tá. Pessoal, novamente eu vou lembrar, evolução é um conteúdo muito teórico, né? Embora a gente ouça assim, evolução, a gente acha que, na verdade, é um conteúdo muito interessante, mas ele é muito teórico, né? Então, eu vou reforçar para vocês que, ou antes da aula, eu acho que melhor, na verdade, depois que vocês assistirem, que vocês leiam o conteúdo do nosso livro didático, né? Que a gente está seguindo, que é o Headley lá, que é o Headley, né? E o conteúdo de hoje, ele diz respeito ao capítulo 12, tá? Adaptações na reprodução sexuada. Esse capítulo, ele abrange uma parte relacionada à seleção sexual, que é uma parte bem importante. E aí, no caso, em relação à seleção sexual, eu vou dar aula hoje, eu vou abranger também seleção sexual, mas como é uma parte mais, vamos dizer assim, mais relevante, na terça-feira eu vou disponibilizar para vocês uma aula de uma, na verdade são 2 vídeos, né? Mas de uma professora lá da Universidade Federal de Brasília, que ela é especialista na área, tá? Então vai ser para complementar mas faz parte dessa aula também, tá? Então na terça-feira é uma aula só que está dividida em 2 vídeos. Aí eu vou colocar isso na terça-feira, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês e que talvez surpreenda um pouco é que a existência do sexo, né, que está relacionada à reprodução sexuada, é um problema importante e não resolvido em biologia reprodutiva. Então, na verdade, até hoje, os biólogos não conseguem explicar a existência da reprodução sexuada. Por mais que, num primeiro momento, tenho certeza que vocês vão pensar numa vantagem óbvia, né, que é a vantagem da variação genética, né? Lembrando que existem 2 formas dos seres vivos se reproduzirem, né? Uma é através da reprodução assexuada, onde não há sexo, não há troca de material genético. Então, simplesmente um indivíduo ele gera outro indivíduo que é um clone dele, que é geneticamente idêntico, né? O principal exemplo são as bactérias, né? A gente tem uma bactéria, essa bactéria consegue, ela duplica o material genético dela e se divide em 2. Cada um dos seus descendentes vai ser igualzinho à mãe, né? Enquanto que na reprodução sexuada, a gente vai ter aí uma mãe e um pai, cada um contribuindo com 50% do material genético. Então, a gente tem uma variação genética. Embora essa vantagem pareça bastante óbvia,
eu vou mostrar para vocês que, evolutivamente falando, é muito difícil, e na verdade a gente não tem uma resposta do porquê a reprodução sexuada existe. Porque, na verdade, ela ainda tem uma desvantagem em relação à reprodução assexuada. Tá? Então, a aula vai ser dividida em 4 partes, essa é a primeira, e eu vou mostrar por que a gente tem teorias que tentam explicar por que a reprodução sexuada ela é prevalente, né? Porque se a gente considerar os organismos pluricelulares, a grande maioria apresenta a reprodução sexuada, né? A reprodução assexuada ela é presente entre os seres vivos pluricelulares, mas se a gente pegar, por exemplo, as bactérias, indivíduos, seres unicelulares, a reprodução assexuada já é dominante. Mas o contrário no caso dos seres pluricelulares. Bom, vamos lá, gente. Então, eu entro na seguinte questão. O sexo, ele tem um custo de 50%. E eu vou explicar por quê, através dessa figura aqui. Então, aqui a gente tem a reprodução assexuada, e aqui um esqueminha representando a reprodução sexuada. Né? Do lado aqui a gente teria a frequência de indivíduos assexuados. Né? Então, a gente parte do princípio que tanto os indivíduos, no caso, o indivíduo aqui da reprodução assexuada, como aqui na reprodução assexuada, eles são idênticos. Com exceção da questão da forma de reprodução, eles são idênticos em todos os aspectos. Questão de aptidão, de sobrevivência, tá? E a gente vai considerar que cada indivíduo desse, ele consiga gerar, a fecundidade seja igual também. Ele gera apenas 2 descendentes, tá? Então, vamos lá. Se a gente partir aqui a reprodução assexuada, no primeiro momento, esse indivíduo ele vai se dividir em 2. Então, a gente vai ter 2 indivíduos aqui. No segundo momento, cada um desse vai se dividir em 2 novamente. E na terceira geração, a gente já vai ter 4 indivíduos, e assim sucessivamente. Quando a gente olha para a reprodução sexuada, lógico, a gente vai ter uma fêmea e um macho, e a gente, lembra que a gente considerou que vai ter uma fecundidade de 2 também. Então, essa fêmea aqui, ela vai gerar 2 indivíduos. Né? A gente considera que seria uma fêmea e um macho. Na segunda geração, vai ter o sexo de novo aqui entre a fêmea e o macho, e vão ser gerados mais 2 indivíduos. Aí olha que interessante, gente. Se a gente olhar a frequência de indivíduos assexuados, a gente parte do início aqui, onde a gente tem 1 para 2 sexuados. Na segunda geração, o número já se equivale. A gente tem 2 indivíduos assexuados e 2 sexuados. Na terceira geração, a gente já tem 2/3 dos indivíduos assexuados. Então, conforme vai andando esse processo, cada vez mais a gente vai ter indivíduos assexuados. Então, essa é a vantagem óbvia da reprodução assexuada, né? Os clones de uma fêmea assexuada, eles multiplicam-se o dobro da prole descendente de uma fêmea sexuada. E esta tem apenas 50% da viabilidade de uma fêmea assexuada. Então, no sentido de custo energético e no sentido de produção de novos indivíduos, pessoal, o sexo ele teria um custo de 50%, porque ele tem uma eficiência 50% menor do que a reprodução assexuada. Tá? E aí, lógico que eu tenho certeza que vocês estão pensando na questão da variabilidade genética, mas a gente pode seguir a seguinte linha de raciocínio, né? Se você pegar uma fêmea adulta que chegou no momento reprodutivo, teoricamente essa fêmea está bem adaptada ao seu ambiente, né? Ela está bem adaptada. Caso contrário, ela não teria chegado até aquele momento. Se ela gira um descendente, uma filha, por reprodução assexuada, essa filha vai ser idêntica a ela. Então, ela vai estar tão adaptada ao ambiente quanto sua mãe. Se fosse um indivíduo sexuado, ela, teoricamente, abriria a mão de 50% dos seus genes para misturar com 50% de genes de outro indivíduo, para então gerar indivíduos que vão ter apenas 50% do seu material genético. Não deixa de ser um risco, né? Isso é a questão da variabilidade genética. Tudo bem, vai ter uma variabilidade, mas o indivíduo gerado ele pode ser mais adaptado do que a mãe ou menos.
É um risco que ela corre. Só que a grande questão, gente, é aqueles 50% da questão anterior. Se o sexo, na verdade, a reprodução sexuada, como eu disse, ela é dominante entre os seres vivos, para ela ter se estabelecido, para ela ter sido selecionada, ela precisa ser mais vantajosa, concordam? Porém, essa vantagem, ela precisa superar aquele custo de 50%. Então, se o sexo deve compensar seu custo dobrado por meio desse procedimento, a filha, aqui na reprodução sexuada, ela precisa ter no mínimo, ela precisa ser no mínimo 2 vezes mais adaptada do que sua mãe. E aí está a grande questão, pessoal, de como se explica isso na natureza, de como que a reprodução, o sexo, como que ele foi selecionado e se tornou dominante. Porque ele teria, dizer que ele pode ser vantajoso por causa da variação genética, ok, mas ele precisa ser como se fosse 2 vezes mais vantajoso, porque ele precisa superar aquele custo que a reprodução sexuada tem de 50%. Tá? E aí, eu coloquei aqui né, considerando seu custo de 50%, 50% é provável que o sexo, no mínimo, duplique a viabilidade de uma prole sexuada em relação a uma prole clonada. Isso para o sexo, para a reprodução sexuada ficar selecionada nas populações. E como a gente não consegue explicar isso, eu coloquei essa frase do Williams. Né? Ele diz que a reprodução sexuada é o quebra-cabeça pendente da biologia evolutiva. Então, até hoje, a gente não tem uma resposta definitiva do porquê o sexo é adaptativo, na verdade. Tá? Eu coloquei essa figura aqui, na verdade, só para mostrar uma coisa interessante. Né? Isso daqui é uma reprodução assexual. Desculpa, não é uma reprodução. Né? Isso aqui é um sexo. É um ato sexual, porém ele não é reprodutivo. Né? Vamos lá, a partir do começo. Né? Aqui são 2 paramécios, 2 indivíduos unicelulares, que estão no processo de conjugação. Então, esses indivíduos, eles fazem sexo aqui, né? Aqui seria o material genético, eles duplicam esse material genético e fazem a conjugação. Então, eles trocam o material genético. Porém, no final do processo, continua sendo 2 indivíduos do mesmo jeito. Então, para mostrar que o sexo, às vezes, ele não não precisa ser reprodutivo. Tá? Nesse caso aqui, continua sendo 2 indivíduos, só mudou que esses 2 indivíduos agora eles são diferentes dos 2 iniciais, porque houve uma troca genética. Tá? Então, só para vocês ficarem com isso na cabeça. Professor, Oi. licença. Pode voltar um pouquinho? Eu tenho uma dúvida com relação a Claro, pode interromper na hora que você quiser, que vocês quiserem. porque assim, ok, você teria essa questão de que o indivíduo ele está ali adaptado, já que o indivíduo original ele estava adaptado, ele se tornou adulto, ele se reproduziu, então ele está adaptado àquele meio. No caso da reprodução sexuada, não seria já por conta de uma variação ambiental que nem sempre vai manter aquele mesmo meio, e aí talvez por isso seja mais vantajoso você ter 2 cargas genéticas do que uma só, que seria adaptada para aquele meio original? Desculpa, quem está falando? Franciele. Franciele, o que você falou está corretíssimo. Isso, de fato, acontece. A grande questão, Franciele, é o seguinte. A grande questão é que, como a gente viu nesse slide aqui, a reprodução sexual dela tem um custo, né, de 50%. A questão é que o sexo ele tem essa vantagem clara da variabilidade genética. O ambiente pode estar mudando, né, e aí os indivíduos com essa variação, dentro de uma variabilidade genética, você pode ter indivíduos que no novo ambiente vão estar adaptados já àquele ambiente, né, e vão ser selecionados. Ok, isso é uma grande vantagem da reprodução sexuada. Porém, para isso ficar estabelecido da forma que é estabelecido entre os seres vivos, essa variação, essa vantagem, ela precisa ser 2 vezes maior, porque você já tem um custo inicial de 50%. Então, para ela ser vantajosa, ela precisa superar esse custo inicial. Então, esse que é o grande problema. Não sei se eu respondi sua pergunta, Franciele. Respondeu mais ou menos. Porque, assim, eu penso que, tipo, como o ambiente ele tem uma variação
muito grande, às vezes não compensa para um indivíduo manter só uma cópia do indivíduo que já foi, que, que foi clonado, na verdade. Porque se esse indivíduo não estiver adaptado para uma futura mudança ambiental, talvez ele não sobreviva. Aí, tipo, eu pensei mais nesse sentido, entendeu? Sim. Então, eu repito, você está correta. Essa é Aham. uma vantagem. Agora, o problema é que, como a gente está falando de evolução, para isso se tornar prevalente do jeito que é, para isso ser selecionado, essa característica ser selecionada na natureza, ela precisa ser vantajosa para o indivíduo. Lembra da aula passada? É uma adaptação que ela só vai ser selecionada se ela for vantajosa para o indivíduo naquele momento. Né? Entendi. Caso contrário, então essa que é a grande questão. Tá bom, E aí entendi. essa vantagem, para ela poder superar da reprodução assexuada, que é uma reprodução com baixo custo energético, e tem um custo 50% menor, essa vantagem tem que ser 2 vezes maior ainda. Tem uma vantagem, claro, mas ela precisa ser muito maior para ela poder ser selecionada, porque ali no ambiente, o indivíduo, essas adaptações, a seleção natural vai estar escolhendo uma das duas. Sempre ela vai escolher a mais vantajosa. Uhum. Só que para o sexo ser mais vantajoso, como ele tem um custo, ele precisa ser 2 vezes mais do que a assexuada. Não sei se deu para entender. Não, agora ficou mais claro, sim. Muito obrigada, Tá, professor. imagina. Pode perguntar a hora que quiser, tá bom? Professor, Oi. eu também tenho uma pergunta. Quem tá falando? É o Ítalo. Oi, Ítalo, pode falar. Então, pensando também em superpopulação, vamos supor assim que já que a reprodução assexuada evolutivamente é a mais vantajosa, vamos pensar assim que, por exemplo, todos os indivíduos, seres vivos no mundo tivessem essa reprodução assexuada. Isso não causaria uma superpopulação e uma alta competição por recursos também? Daí não seria tão vantajosa assim, né? Sim, sim. Ótima pergunta, Ítalo. É o seguinte, primeiro, que a questão aqui é a gente tentar explicar por que a reprodução sexuada ela é mais vantajosa do que a assexuada. Porque se a reprodução sexuada ela é dominante, tá aqui, ela é dominante, né, entre os seres vivos, então ela é mais vantajosa. A questão é que a gente não consegue ainda ter uma resposta concreta, assim, 100% certa do porquê. Entendeu, Ítalo? Ah, sim, entendi. E aí, voltando no caso que você falou, se a assexuada fosse mais vantajosa, ela ia ocorrer até no momento, quando ocorresse essa superpopulação que você mencionou, você concorda comigo que o ambiente ia estar mudando? Então, o ambiente ia estar mudando, porque ia ter menos recursos, então as pressões seletivas iam ser diferentes também. Então, nesse momento, vamos supor que você mencionou, pode ser que a sexuada fosse mais vantajosa. Só que em outro momento, com outras condições, elas não mais seriam. Então, aí poderia ter uma mutação, uma reprodução sexuada, e que aí seria selecionada nesse ambiente com menos recursos. Entendeu? Não entendi, sim. Ficou claro agora, professor. Obrigado. E aí, Ítalo, até puxando o que você falou, né? Tem espécies que elas têm no seu ciclo reprodutivo, ela se reproduz tanto sexuadamente como assexuadamente. E é muito interessante que, geralmente, quando ela se reproduz assexuadamente, ela está num ambiente onde você tem um ambiente estável, onde você tem bastante recursos, diga assim, um ambiente no sentido sazonal, né? Você está numa época do ano mais estável, onde tem bastante recursos alimentares, então ela se reproduz assexuadamente nesse ambiente. Quando você passa essa espécie para um ambiente onde você tem uma variação ambiental maior, ela muda para a reprodução sexuada, justamente entrando no que a Franciele falou, porque aí você vai ter um ambiente instável, então é interessante para a espécie, evolutivamente falando, é mais vantajoso você produzir descendentes com uma variação, justamente para poder se adaptar a diferentes condições. Tá? Não entendi. Bem interessante mesmo, professor. Interessante, né? Ficou bem claro agora. Obrigado. Beleza, aí, então. Tá. Pessoal, aí a gente tem, lógico, teorias e hipóteses tentando explicar por que a reprodução sexuada é mais vantajosa, né? Ou melhor, é 2 vezes mais vantajosa, né? Lembrando do custo lá. Então, a gente vai falar nesse momento dessas teorias, tá? A primeira dela
é a teoria da restrição genética. Vocês lembram da aula passada, que a gente falou sobre restrição genética, que era quando alguma característica, algum caráter não existe naquela espécie, simplesmente porque não ocorreu uma mutação que levasse àquele caráter. Então, tem uma teoria que diz que as mutações... Calma aí. Que diz o seguinte, que a reprodução assexuada não existe, não existe, na verdade, ela não se tornou predominante porque não ocorreu nenhuma mutação que levasse à reprodução assexuada. Só que, claramente, você já deve ter percebido que é uma hipótese bem fraca, né? Primeiro porque a reprodução assexuada, ela existe em várias formas de vida. Então, ela está presente, né? Porque qual a ideia aqui? A ideia é o quê? Não teria a reprodução... quando surgisse uma mutação que levasse à reprodução assexuada, como ela seria mais vantajosa, né? Então, rapidamente, ela seria selecionada e ia se sobrepor à reprodução sexuada, né? Só que aí, gente, essa teoria é bem, na verdade, é fácil de a gente derrubar. Primeiro porque existem várias formas de vida com reprodução assexuada, mostrando que essa mutação ela pode surgir independentemente em vários momentos. E segundo, que uma mutação desse tipo é uma mutação relativamente fácil, né? Considerando que, por exemplo, nossas células, as maiorias delas se reproduzem por mitose, né? Se reproduzem, não, desculpa, né? Se multiplicam por mitose, se reproduzem, né? Com exceção das células gaméticas, né? Então, quando a gente vai produzir os gametas, aí sim tem aquele processo da meiose, né? Onde tem a divisão do material genético, a gente vai ter células haploides. Então, uma mutação que levasse à reprodução assexuada bastaria ser uma mutação que eliminasse aqui a segunda etapa da meiose. E aí ia ficar os gametas iam ser produzidos de forma assexuada. Tá? Então, essa explicação, que seria porque a mutação para reprodução assexuada ainda não ocorreu, ela é muito falha. Tá? Então, a gente só mencionei ela aqui porque ela existe, né? Então, só vou ler aqui com vocês, né? As mutações que deveriam produzir a reprodução assexuada simplesmente não ocorreram. Mas mutações que eliminam o sexo podem ocorrer com facilidade, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Tá? Então, a primeira teoria é da restrição genética, que a gente viu que ela é bem vulnerável. Aí tem uma segunda teoria, lembra do Fischer lá, que a gente viu na aula passada, aquele cara que falou, né, que a evolução ocorre através de passos curtos, pequenas mutações, né? Então tá ele novamente aqui, e você vai ver que ele vai estar bem presente nessa aula. Então, lá na década de 30, o Fischer, ele falou o seguinte, o sexo, ele acelera a taxa de evolução. Isso, de fato, acontece, né? E aí ele fala o seguinte, como acelera a taxa de mutação, as populações sexuadas, elas vão evoluir mais rápido do que as assexuadas, né? Então, consequentemente, elas estariam se tornando adaptadas ao ambiente de uma forma bem mais rápida. Para exemplificar aqui, eu coloquei um exemplo, eu sempre uso exemplos aqui relacionados à genética, a gente vai ver, eu sempre vou utilizar o modelo haploide, tá? De um único cromossomo, não aquele modelo onde tinha os cromossomos homólogos, simplesmente porque fica mais fácil de explicar, mas uma forma didática fica mais fácil, tá? Então, a gente tem dois esqueminhas aqui, ó, uma reprodução assexuada e uma reprodução sexuada. Então, imagina aqui que a gente tem um cromossomo, ele tem dois locos aqui com dois genes, gene A e gene B. O em vermelho aqui, eu coloquei que seriam mutantes vantajosos. Então, por exemplo, o A, se ele muta esse Azinho vermelho aqui, ele seria uma mutação vantajosa. Se a gente pegar a reprodução sexuada, você tem esse indivíduo aqui, ele vai se reproduzir, e vamos supor que nesse processo de reprodução, ele ocorreu essas mutações. Então, você vai ter aqui um indivíduo que ele tem um gene bom, um gene mais vantajoso e outro normal, e aqui, novamente, a mesma coisa, só que considerando o gene B. Pessoal, para essa população ela evoluir, uma população que tenha os dois genes bons, os dois genes vantajosos, necessariamente tem que ocorrer uma segunda mutação aqui, visto que a reprodução é assexuada, visto que um vai ser o clone do outro. Então, se surgir uma mutação aqui, ó, não vai surgir duas mutações no mesmo momento, né? Então, esse indivíduo aqui,
para ele conseguir chegar nessa forma, necessariamente ele vai ter que sofrer uma segunda mutação. Se a gente considera a reprodução sexuada, aqui essa primeira parte é igual, né? Ocorreu uma mutação aqui, surgiu um gene vantajoso aqui, outro aqui. Para você evoluir uma população que está altamente adaptada, com 2 genes vantajosos, a partir do momento que ocorreu essa primeira mutação aqui, basta que ocorra o sexo, que vai ter junção, recombinação de material genético ali, e facilmente você vai obter um indivíduo bem mais adaptado, de uma forma bem mais rápida. Tá? Então, de fato, o sexo ele acelera a taxa de evolução. As espécies se tornam mais adaptadas mais rapidamente. Tá? Porém, o pessoal começou a testar essas ideias de Fischer através de experimentos e eles encontraram um porém aí. Eles observaram que a taxa de evolução, ela só vai ser mais rápida através de uma reprodução sexuada se a taxa de mutação favorável for alta. Né? Então, só se a taxa de mutação favorável for muito alta. Por quê, gente? Imagina que as mutações surjam muito raramente. Né? Então, vamos supor que ocorreu essa mutação aqui, né? E aí, para surgir a segunda mutação aqui, considerando só a parte de cima, que seria o gene B vantajoso, ia demorar muito tempo. Então, ia levar tempo para esse fenótipo aqui, esse genótipo, se estabelecer na população, né, porque ele é mais vantajoso, e aí, quando ocorrer a segunda mutação, já ia ocorrer um grande número de indivíduos, e aí eles iam ficar adaptados. Tá? Então, nesse caso aqui, ia ocorrer na mesma velocidade que considerando a reprodução sexuada. Né? Porque como essas mutações seriam muito lentas, né, aqui da mesma forma. Ia ocorrer essa daqui, nossa, e depois, né, até surgir outra mutação no B, ia equivaler ao mesmo tempo, tá? Em relação a uma reprodução assexuada. Então, para que essa taxa de evolução ela seja rápida, a taxa de mutação precisa ser alta. E isso ainda não conseguiu ser provado. Que toda espécie que tem reprodução sexuada apresenta uma taxa de mutação alta, tá? A terceira teoria, na verdade, que está muito relacionada à questão desse aumento da velocidade da taxa de evolução das espécies, né, é o seguinte: envolve a seleção. Né? Mas, voltando naquela ideia de que uma característica, para ela ser mantida na população, para ela ser selecionada, ela precisa ser vantajosa para o indivíduo, não para a população. Né? O que diz essa teoria da seleção de grupo? Ela fala que o sexo é desvantajoso para o indivíduo, porque ele tem aquele custo de 50%, né? Nesse sentido ele seria desvantajoso, mas ele seria vantajoso para a população justamente porque ele aumenta a taxa de evolução da população, que se torna adaptada mais rapidamente, refletindo em reduzidas taxas de extinção. O pessoal que defende essa teoria, ele se apoia muito aqui na distribuição taxonômica da reprodução assexuada. Ressalto novamente que aqui é considerando seres pluricelulares, tá? A gente está deixando de fora aqui as bactérias, protozoários, tá? E aí, quando a gente observa aqui a reprodução assexuada, e só para ressaltar também aqui, são espécies que são exclusivamente assexuadas, tá? Não são aquelas que têm 2 ciclos, né? O ciclo sexuado e assexuado, né? Porque se a gente pensar, a maioria dos vegetais, acho que todos os vegetais, eles têm a reprodução sexuada e assexuada, né? Então você tem aí um grande volume de espécies que com essa alternância de ciclo. Aqui são espécies que se reproduzem só de forma sexuada. Se a gente observa, pessoal, vocês vão ver que ela é rara, muito rara, entre os seres pluricelulares. E além de rara, você vê que os ramos onde a gente encontra a reprodução assexuada, eles não se ramificam, eles não têm segmento. Ou seja, quando ela surge, a reprodução assexuada, ela não se mantém, ela não se prolonga, ela não dá segmento. Então, teoricamente, seriam espécies que se extinguem rapidamente, justamente por essa taxa de evolução mais lenta, né? Elas vão ter uma taxa de extinção mais alta, tá?
E aí, pessoal, considerando essa seleção de grupo, né, esse argumento, a gente tem argumentos contrários óbvios já, né? O primeiro seria esse que eu até mencionei para vocês, mencionei na aula passada também, a relação da vantagem individual, quando a gente confronta a vantagem individual com a vantagem do grupo, né? Então, a razão para suspeitar da seleção grupal é que ele exige que as taxas de surgimento de fêmeas assexuadas em grupos sexuados sejam muito baixas. Então, vou explicar essa frase aqui. Aquilo que eu acabei de falar. É muito difícil, evolutivamente falando, você acreditar que, para o indivíduo vai selecionar uma característica, no caso a reprodução sexual, que é desvantajosa para ele no primeiro momento, pensando que lá na frente isso vai ser bom para o grupo inteiro. Tá? Então, as teorias que apoiam a seleção, os pesquisadores que apoiam a seleção de grupo, eles assumem que a taxa de surgimento de fêmeas assexuadas seria muito baixa. Né? Por quê? Porque se surge tem uma mutação que leva à reprodução assexuada, logo ela vai tender a dominar a reprodução sexuada, por ser mais vantajosa para o indivíduo. Tá? Então, esse daqui é um argumento bastante válido. E o segundo argumento é o argumento do equilíbrio, de Williams, né? Que ele diz o seguinte, entra naquela questão que eu falei para o Ítalo, né, que tem várias espécies que têm um ciclo reprodutivo que envolve tanto reprodução assexuada como sexuada, aqui é uma espécie de pulgão, né, que se alimentam da seiva das plantas, né? Ele diz o seguinte, ele diz, bom, se tem espécies que se reproduzem de forma assexuada e sexuada, né, o mesmo indivíduo, isso significa o quê? Que, evolutivamente falando, quando ele está se reproduzindo de forma sexuada, é porque aquilo é vantajoso para ele, naquele momento. E da mesma forma, quando ele está se reproduzindo de forma sexuada, é porque essa reprodução sexuada também é vantajosa para ele naquele momento. Isso vai de encontro com a seleção de grupo, porque a seleção de grupo admite que a reprodução sexuada seria desvantajosa. Então, aqui ele está mostrando que não, ela pode ser vantajosa sim. Tá? Pessoal, nenhuma dessas objeções é completamente convincente e a seleção de grupo não pode ser completamente descartada. Então, embora tenha esses argumentos, ainda não... A gente não tem uma base ainda para falar que ela não é para invalidar totalmente, né? Entretanto, as objeções são suficientemente fortes para ter inspirado os biólogos a procurar uma vantagem individual e mais imediata para o sexo. Então, os pesquisadores, os biólogos, continuaram procurando uma vantagem individual que justifique a predominância do sexo, né? E que seja de curto prazo, para ela poder ter sido selecionada. E aí, gente, surgiram duas teorias que são mais sólidas, tá? E que são muito importantes, tá? São as mais consideradas nesse momento, né? Duas teorias nas quais o sexo pode ter uma vantagem a curto prazo. E aí a gente está indo para a nossa segunda parte da aula. Pessoal, dúvidas até aqui? Não, professor. Tá claro. Tá. É que eu sei que é um assunto muito teórico, né? Aí acaba... Por isso que eu ressalto para depois vocês tentarem ler o livro, tá? Que aí fixa melhor essas ideias, tá? Eu tô como que diz aquela frase? Eu entendi, mas não compreendi, porque eu não sou muito fã de genética, mas depois vou pegar o livro, sim, para compreender melhor. Tá. Mas o professor está falando com muita clareza, é que genética não vai. Assim, eu acredito que vocês vão entendendo meio pontualmente, mas eu peço para vocês lerem o livro depois, e se tiverem dúvidas, colocar lá no fórum do Moodle, porque é justamente isso. Eu acho que vocês entendem o que eu estou falando no momento, mas no final parece que para juntar tudo assim, eu mesmo, quando eu estou preparando a aula, eu vou lendo aqui, eu vou entendendo. Aí no final, para me juntar tudo, eu tenho que ler de novo, organizar as ideias para poder montar a aula. Porque a gente entende pontualmente, né? Mas de repente fala, nossa, mas por que ele falou aqui? O que isso tem a ver com aquilo, né? Né? Não, mas tá indo, tá fluindo. Tá bom. Obrigada. Então, gente, só para dar uma... Eu estou, então, colocando as teorias que tentam explicar por que o sexo é mais vantajoso, né? Porque, lembrando que ele precisa ser 2 vezes mais vantajoso, né? Porque, para explicar
uma vantagem imediata para ele ter sido selecionado, porque de fato ele é predominante, né? Então vamos lá, agora a gente vai ter teorias mais sólidas, tá? A gente vai ter duas teorias mais sólidas que são mais importantes para vocês. A primeira é a teoria mutacional do sexo, só que essa daqui, ó, não foi confeccionada por Fischer, foi outro pesquisador aqui, né, Kondrashov, em 1988. O que diz essa teoria? Ela fala que o sexo ele pode aumentar o número de mutações deletérias que são removidas da população. Ou seja, ele diz que o sexo, lembrando que mutação deletéria são mutações que vão levar a características desvantajosas. Então, o Kondrashov, ele fala que a reprodução sexuada ela consegue eliminar bem mais rapidamente essas características desvantajosas que eventualmente surgem através de mutações. Tá? Então, novamente, um exemplo aqui, nosso modelo de haploide, um cromossomo. Quem que falou comigo por último agora? Foi eu, professor, a Thalita. Então, a Thalita, né? Do terror da Thalita, voltar aqui para o nosso cromossomo, né? Então, novamente, modelo haploide, né? Então, vamos supor modelo haploide simples, 2 locos, cada loco com 2 alelos, né? Só que aí, a gente considera aqui que nesses locos vai ter sempre um gene com uma versão ruim, que seria o 0, e o número 1 seria uma versão boa do gene, né? Que ia levar uma característica mais vantajosa. Se a gente considerar isso daqui, lembrando que isso aqui estou representando 2 alelos, mas cada cromossomo vai ter um ou vai ter outro, né? Então, considerando aqui, a gente teria 4 possibilidades de haplótipos. Você teria aqueles indivíduos que seria 1-1, seria o indivíduo mais adaptado. Por outro lado, você teria um indivíduo que seria provavelmente aquele que não ia conseguir nem sobreviver, né? Que seria o 0-0. Teria duas mutações deletérias aí. E aí os indivíduos que estavam no meio termo, né? Que seria ou o 1 e 0 ou o 0 e 1. Quando a gente tem uma reprodução sexuada, vamos supor que eu pego esse indivíduo aqui, ó, o 1, 0, e ele se reproduz sexuadamente com outro indivíduo que é 0, 1, então cada um só tem um gene bom, concorde que a prole vai gerar um indivíduo ótimo aqui, 1, 1, mas também vai gerar um indivíduo 0, 0 com 2 genes ruins. E, lógico, mais 2 indivíduos com um gene bom e um gene ruim. Quando a gente pega uma reprodução assexuada, que tem apenas um clone, se você pegar, por exemplo, aqui, ó, um indivíduo 0,1, né, ele clona a si mesmo, e esse indivíduo 0,1, ele vai clonar e só vai produzir indivíduo 0,1, né, porque é um clone. E se esse indivíduo morre, porque ele não está tão bem adaptado, ele pode sobreviver, pode passar depois, né, continuar se reproduzindo, mas se ele morrer, ele vai eliminar apenas um gene ruim aqui, que é o 0. Quando você se reproduz sexuadamente, como você está produzindo indivíduo 0,0, quando esse indivíduo morre, você já elimina de uma vez 2 genes ruins. Não sei se deu para entender. Assim, a ideia é o seguinte, fazer uma analogia com o carro. Deu sim. Oi? Deu? Deu para entender sim. Tá, só para fazer uma analogia com um carro, assim, que o livro até dá esse exemplo, né? Imagina que você tem 2 carros. Um está com defeito no freio, o outro está com defeito no câmbio, né? Nenhum dos dois está funcionando direito. Aí você pega, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar pegar o que está com câmbio ruim, né? Vou pegar vou pegar o que está com câmbio ruim, vou pegar o freio do que está com freio bom e vou juntar nos dois e vou montar um carro bom. Então você consegue criar um carro bom que funciona muito bem e o outro nenhum dos dois estava funcionando direito mesmo, então você tem um que não vai funcionar, deixa ele lá, tá? Então, na verdade, ele consegue, né? Ela é mais eficiente para eliminar, ela vai conseguir eliminar mais rapidamente genes ruins, tá? Não, foi claro. Entendi. Tá. Só que aí, gente, para que isso aconteça, né, para que essa teoria seja funcional, a gente precisa, sempre vai ter uma condição, né? Porque é assim que funciona a ciência, né? As coisas ocorrem mais estudos e aí vão aparecendo objeções àquilo, né? Então, no primeiro momento, isso pareceu muito plausível, mas depois chegou à conclusão que, para isso ocorrer, as taxas de mutações ruins precisavam ser muito altas.
Porque se elas fossem pouco frequentes, o sexo não seria tão vantajoso assim. Porque se você tem pouca mutação ruim, o sexo, beleza, ele elimina mais, mas ele não vai superar aquele custo de 50%. Então, para ele conseguir superar aquele custo de 50%, ser 2 vezes mais vantajoso, precisa ter muita mutação deletéria nas populações. E aí os caras começaram a correr, começaram a tentar estudar isso e ver a porcentagem de mutações deletérias que tinham nas populações, porque, opa, se fosse através de cálculos, eles estabeleceram que U representa a taxa de mutações deletérias, né? Se essa taxa fosse maior que 1, aí, de fato, o sexo seria vantajoso individualmente. Putz, aí eles matavam o boi. Então, todo mundo começou a correr para tentar calcular essas taxas de mutações deletérias nas populações. E aí, pessoal, começou a ocorrer vários resultados, né? Que eu tá resumindo nessa tabela aqui. Vamos olhar só aqui, tá? Número de mutações deletérias, 1 e 2, porque foram feitas através de 2 métodos diferentes. Só existem 2 métodos para se estimar essas mutações deletérias, né? E aí, quando a gente considera as bactérias, você vem aqui que, opa, já está bem abaixo de 1. Mas esse opa, na verdade, é bom, porque se a gente lembrar, as bactérias elas se reproduzem assexuadamente. Então, isso explica. Se está abaixo de 1, se ela se reproduz assexuadamente, então até explica, né, por que elas se reproduzem assexuadamente, porque então para elas realmente o sexo não seria vantajoso, elas não teriam muitas mutações deletérias. Aí quando você passa, por exemplo, para organismos um pouco mais superiores, né, drosófilas, né, que são insetos, alguns vermes também, já ocorre uma contradição aqui. Então, tem estudos que indicam que essa taxa de mutação deletéria seria menor que 1, então aqui já não funcionaria, não dá para sustentar a teoria mutacional. Porém, tem outros estudos que indicam que seria próximo a 1. Opa, então aí. Só que acaba sendo conflitante. Então, novamente, não se tem uma conclusão. Surpreendentemente, pessoal, quando calcularam isso para o humano está bem dentro disso, né? Você vê que o humano tem uma taxa de mutação deletéria muito alta, então tem muitas mutações ruins que ocorrem em humanos, que levam a características ruins. O primeiro estudo, o primeiro método, determinou um número em torno de 2, lembrando que precisava ser maior que 1, só que o segundo determinou um número em torno de 20, pessoal. Né? Então, isso, na verdade, não resolve a questão da teoria mutacional. Não descarta, mas também não apoia 100%. Só que uma questão aqui que a gente fica na cabeça, né, é o seguinte, olha como os seres humanos têm uma taxa, não só seres humanos, mas os grandes macacos, no geral, têm uma taxa de mutação deletéria muito alta. Então, o paradoxo, se a teoria mutacional estiver errada, como que o ser humano sobrevive com uma taxa de mutação deletéria tão alta? Entendeu? Então, são coisas que ficam ali, né, no meio termo, não dá para confirmar e também não dá para negar. Tá? Alguém quer perguntar? Não, professor, desculpa, é que foi minha cachorra que pulou aqui no computador. Imagina. Tá, vamos lá, gente. Essa foi a terceira teoria, né? Aquela mais que é uma teoria que não tá bem válida, ela só precisa ser confirmada, mas ela é bem considerada ainda, mas, né, ainda tem pendências, né? A segunda teoria, que talvez vocês já ouviram falar, seria a teoria da coevolução entre hospedeiros e parasitas. Ela fala o seguinte: o sexo ele pode ser vantajoso, mas buscando novamente o que a Franciele falou lá no começo da aula, em ambientes que estão mudando rapidamente. Então, quando um ambiente muda muito rápido, o sexo ele pode ser vantajoso, superar aquele 50% de custo, e mesmo tendo esse custo, ele ainda ser vantajoso e ser selecionado pelos indivíduos e se manter na população. Tá? Agora, a grande questão dessa teoria é: será que o ambiente ele muda tão rápido assim para todo mundo? Então, de novo, vem aquela condição, né? Para isso ser verdadeiro, o ambiente ele precisa estar mudando muito rápido. E aí que entra a coevolução entre hospedeiros e parasitas, pessoal. Vocês devem ter visto em outros conteúdos aí que a relação hospedeiro-parasita na natureza é muito específica, né?
Você tem parasitas que só atacam só parasitam determinadas espécies, né? Então é uma relação muito específica. E aí, se a gente considerar que, presta atenção, gente, que o ambiente do parasita é o hospedeiro, porque ele precisa vencer a resistência, né, os anticorpos, né, a resistência, o sistema imune do hospedeiro. Então, o hospedeiro seria o ambiente do parasita, e a gente considera que o parasita seria o ambiente do hospedeiro, nesse sentido, né? A gente está pegando uma parte aqui, né? Por quê? Porque o parasita está no ambiente, é uma pressão seletiva ali, e o hospedeiro precisa mudar para se tornar resistente àquele parasita e não morrer. Tá? Então, considerando isso, novamente, eu vou dar um exemplo, né? Não dá para fugir muito da genética, eu também não tenho muita afinidade, né? Mas vamos lá. Novamente, o modelo com um cromossomo cada um, tá, pessoal? Então, a gente considera que isso daqui seria, né, de uma forma bem simplista, o parasita, um loco gênico aqui com 2 genes. Então, tem o gene P1 e o gene P2. Então, lembrando, o indivíduo ou vai ser P1 ou vai ser P2. E aqui, o hospedeiro, né? Um gene H1 ou o gene H2 nesse loco, ele vai ter um dos dois. E aí tem essa tabelinha aqui. Se a gente pegar o parasita 1, você vai ver que o hospedeiro que tiver o gene H1 vai ser resistente a esse parasita P1. Mas o que tiver o gene H2 vai ser susceptível. E a mesma coisa com o P2 aqui, só que inverte, né? O resistente ao P2 seria aquele indivíduo que tem o H2. Pessoal, olhando para essa tabelinha, vamos pensar no seguinte. Se na população de parasita você tem mais indivíduos com o gene P1, aqui, o que vai acontecer? Ele vai favorecer na população os hospedeiros com o gene H1, que é o resistente ao P1. Então, com o tempo, os indivíduos com o gene H1 vão ser selecionados e vão aumentar na população. Aumentando os indivíduos H1, o P1 vai se dar mal, porque o H1 é resistente ao P1, e o P2 vai começar a aumentar, porque ele consegue atacar o H1. Né? O P2 aumentando, vai diminuir aqui os indivíduos que têm H1 e vão ser selecionados os indivíduos que têm o gene H2, porque eles são resistentes ao P2. Só que aí, tendo mais indivíduo resistente ao P2, começa a diminuir os parasitas que têm o gene P2 e começa... Dá para entender que isso é um ciclo? Virar um ciclo de mudança. E isso mostra que essa relação hospedeiro e parasita, ela propicia justamente isso, um ambiente bem estável. Tá? Lembrando que praticamente todas as espécies vão ter parasitas. Então, essa relação hospedeiro-parasita poderia ter propiciado a condição de o sexo se tornar muito vantajoso para o indivíduo a ponto de superar aqueles 50% de custo inicial. Aqui eu coloquei, nossa, esse slide aí, a Thalita deve estar olhando, deve estar dando, meu Deus do céu, né? Mas, só para, continuando com essa ideia, né? Peguei aqui o hospedeiro, né? Agora com 2 locos gênicos, né? Então, aqui seriam genes do hospedeiro, a gente poderia variar. Você vai ter um indivíduo que vai ter o gene Azão e Bezão, o hospedeiro que vai ter Azão e Bezinho, assim sucessivamente, e a mesma coisa com o parasita. A gente mantém a mesma relação da tabelinha aqui, só que eu botei, né, específico para cada gene. Por exemplo, o gene Azão do hospedeiro, ele vai ser resistente ao gene Azão do parasita, mas vai ser susceptível ao gene Azinho do parasita, e a mesma coisa aqui para os outros, né? Para resumir, pessoal, suponha, por exemplo, que os indivíduos que têm o genótipo Azão Bezinho de hospedeiro, por algum motivo, eles sumam nessa população, desapareçam. Na reprodução assexuada, quando você tem a perda desse indivíduo, para ele aparecer de novo, vai ser muito difícil, né? Porque, lembrando que eles se reproduzem de forma assexuada, só são gerados clones, não vai ter nenhum indivíduo desse para gerar um indivíduo igual a esse. Porém, na reprodução sexuada, rapidamente o sexo vai fazer com que surja novamente esses indivíduos, e quando, né, o parasita que ataca esses indivíduos aqui, mas que ele oferece sem surgir, a população já vai estar preparada.
Então, nesse sentido, o sexo seria vantajoso, porque ele permitiria que os parasitas não exterminassem os hospedeiros. Tudo bem, gente? Nossa, até eu pensando aqui, falo, meu Deus do céu. Mas deu para pegar mais ou menos a ideia? A minha conexão caiu, mas depois eu vejo essa parte direito, professor. Tá. Para mim ficou claro, professor. Tá bom, beleza, então. Então, vou andar aqui também para não ficar muito maçante para vocês, tá? Mas se tiverem dúvidas, podem falar. E aí, gente, foram feitos novamente, o pessoal corre para fazer experimentos, né, para ver se consegue sustentar essa teoria empiricamente, né, que é uma teoria. E aí, novamente, tem experimentos que mostram que não, porém, teve experimentos que mostraram, por exemplo, com caracóis, que mostraram que tem essa variação, né, de genética cíclica entre hospedeiro e parasita, eles conseguiram mostrar isso para caracóis. Então, novamente, é uma teoria que fica, não é nem descartada e nem eliminada, tá? A conclusão, pessoal, é que, por incrível que pareça, a gente ainda não consegue explicar do porquê o sexo é adaptativo. A gente ainda não tem uma explicação sólida. Então, tem uma corrida, né, dos pesquisadores tentando explicar isso de forma sólida, né? Às vezes pode ser até juntando a teoria mutacional com a teoria da coevolução parasita-hospedeiro, né, se chegar a uma coisa mais ampla, mas a verdade é que a gente ainda não conseguiu uma resposta 100% sólida, tá? Pessoal, a gente vai para a terceira parte da aula, tá? Eu falei 4, mas são 3 partes, tá? Que é a seleção sexual. Isso aqui eu acredito que é uma parte mais leve, tá? Em relação a essa parte aqui, lembrando vocês que na terça-feira eu vou colocar 2 videoaulas no Moodle, tá? Para complementar essa parte aqui, tá? Que é uma especialista na área, ela vai dar uma aula bem completa sobre isso. Vamos lá, gente. Só para começar, explicar o que seria a seleção sexual, vou dizer que, com frequência, os caracteres sexuais secundários são aparentemente deletérios. Então, vou explicar isso daqui. A gente tem, nos indivíduos, por exemplo, no pavão, que vai ser o que a gente vai usar como exemplo durante toda essa parte de seleção sexual, que é um exemplo bem emblemático. O pavão, o que seria primeiro o órgão sexual primário? O órgão sexual primário seria aquele órgão que é necessário para a cópula. Sem aquele, você não faz cópula. Um órgão sexual secundário, por exemplo, pode ser essa cauda do pavão. Significa o quê? Ele não é necessário para a cópula. Um pavão que tem uma cauda curta, ele vai conseguir se reproduzir também, tá? Então, é um órgão sexual secundário. Geralmente, pessoal, é muito difícil você explicar por que existem órgãos desse tipo. Vamos pensar o seguinte, um pavão com uma cauda dessa, vocês concordam comigo que ele vai ficar bem mais visível para predadores, ele vai ter um custo energético altíssimo para manter essa cauda, ele vai ter um custo para andar com essa cauda, para se locomover, mesmo para fugir de predadores. Então, é um item que aparentemente é deletério, é um item custoso, que tem um alto custo, e que, teoricamente, no primeiro momento, não oferece uma vantagem para o pavão, né? E aí, a pergunta, mas por que esses caracteres não foram eliminados por seleção, então? Por que não teve uma tendência, se eles são deletérios, por que não houve uma tendência evolutiva de seleção contrária, né, de eles sumirem nas populações? E aí entra a teoria da seleção sexual de Darwin, né? Que ele diz, vocês também já devem imaginar, né, que esses caracteres, embora eles sejam custosos sobre várias outras óticas, sob o ponto de vista reprodutivo, ele é vantajoso, porque ele propicia uma vantagem reprodutiva, exclusivamente reprodutiva, para o macho que tem esse tipo de cauda, tá? E aí Darwin, ele tem um livro A Origem das Espécies, ele tem um outro livro que trata somente sobre seleção sexual, né? Lógico que a gente vai ver de forma bem superficial aqui, por isso que eu também coloquei as 2 outras aulas lá. Ele diz o seguinte, que a seleção sexual ela vai atuar de 2 formas. A primeira forma seria a competição entre machos pelo acesso às fêmeas, o que ele chamou de seleção intrassexual.
Então, na verdade, você vai ter machos aqui competindo por fêmeas, né? Então, isso vai envolver principalmente lutas corporais, né? Pode ser algumas coisas mais sutis, né, que a gente não é o objetivo da aula, mas, por exemplo, pode ser que o macho, quando ele vai se reproduzir com uma fêmea, isso ocorre muito em invertebrados, ele vai lá e consegue retirar o esperma do macho que casou com ela anteriormente, uma forma de competição contra o macho também, tá? E a segunda forma seria que a seleção sexual ocorreria com a fêmea escolhendo os machos, né, que seria a seleção intersexual, que seria o caso do pavão. Né, um pavão não briga com o outro diretamente, né? A fêmea acaba escolhendo, talvez, aquele pavão que tenha uma cauda maior, uma cauda mais bonita, uma cauda mais colorida. Que, de fato, isso acontece. Então, são duas formas que ocorrem. As duas formas ocorrem na natureza. Tem aquelas que os machos entram em confronto direto pelas fêmeas e tem aquelas espécies onde a fêmea simplesmente escolhe o macho que ela acha mais interessante, que ela acha que vai ser mais vantajoso para ela. Tá? Aí, pessoal, eu botei aqui, na verdade, um videozinho só para mostrar essa seleção. Espera aí que sumiu aqui. Ó. Vou ter que voltar para o pacetinho. Só para mostrar um exemplo bem legal, né, da segunda forma, onde os machos se exibem para a fêmea, né? E a fêmea, essa verdinha aqui, ó, nota que geralmente, né, os machos vão ser mais coloridos, né? Justamente, vão ser mais atrativos no sentido para a fêmea, porque a fêmea vai escolher aquele que ela achar mais interessante. Então, só para quebrar um pouquinho a aula, para vocês verem esse vídeo de seleção intersexual, né? Onde a fêmea escolhe os machos. Então, só para vocês verem como que ocorre esse tipo, como que é um exemplo, né, bem interessante de como, dessa segunda forma, né? E aí, gente, quando a gente considera o sistema de acasalamento, eu estou falando de sistema poligâmico e monogâmico, vocês observam que na natureza, por exemplo, o ser humano ele é monogâmico, né? A gente tem várias espécies de aves que são monogâmicas, né? Tende a se estabelecer casais, né? E aí o tempo de duração varia dependendo da forma, né? Mas a maioria, na natureza, a gente encontra muita poligamia, né? Onde a gente tem um macho se acasalando com várias fêmeas ou uma fêmea se acasalando com vários machos, né? E aí, Darwin falou o seguinte, ele falou que a seleção sexual ela vai atuar mais poderosamente em espécies poligâmicas do que monogâmicas. Ou seja, ele diz que essa observação de caracteres sexuais secundários, que vai levar a um dimorfismo sexual, o tamanho do corpo, no caso aqui do pavão, penas, coloração, isso vai ocorrer bem mais frequentemente em espécies poligâmicas do que monogâmicas. Por quê? Se você pegar uma espécie monogâmica, potencialmente o macho ele vai ficar acasalando com uma fêmea, né? Quando a gente pega espécies poligâmicas, né, vamos dar o exemplo mais comum na natureza, que é um macho se acasalando com várias fêmeas, o potencial do macho se acasalar com mais fêmeas aumenta bastante, né? Então, para ele, a pressão seletiva para ele desenvolver essas características secundárias vai ser bem maior, porque ele vai ter um potencial de acasalar cada vez com um número maior de fêmeas, que não ocorre na monogamia, porque ele já é aquela lá e pronto. Tá?
Então, essa é a primeira coisa interessante que ele falou, né? Que então esses caracteres sexuais secundários iam ocorrer principalmente em espécies poligâmicas. Opa, espera aí, gente. Deixa, calma aí que eu tô conseguindo pular aqui. Tá. Aí, pessoal, a gente entra na seguinte questão. Como eu falei, vamos voltar para o pavão lá, aquela cauda, teoricamente, ela confere uma desvantagem evolutiva para o pavão porque ela é custosa, né? Teoricamente, ela diminui a sobrevivência do pavão. Porque uma fêmea ela vai escolher um macho com caráter custoso que, teoricamente, faria com que ela produzisse filhos inferiores. Porque a fêmea do pavão, ela escolhe o macho que tem a cauda maior, sendo que essa característica vai fazer com que seus filhos sobrevivam menos, né? Para dar um exemplo, vamos pensar no seguinte: imagine uma população do pavão lá e surge uma fêmea que começa a escolher machos ao acaso, não pelo tamanho da cauda. Então aí ela vai escolher um macho lá que tem uma cauda menor, né? Vai se reproduzir com ele. Consequentemente, a sua prole vai produzir machos com caudas menores também, que vão ter uma sobrevivência maior. Isso é fato, gente. Pavão com uma caudas maiores, tem uma sobrevivência menor do que pavões com caudas menores. Então, ela produziu uma prole, sofreu essa mutação, né? Selecionou um macho com uma cauda menor, e aí produziu machos com caudas menores que vão sobreviver mais. A questão é, quando esses machos crescerem, chegarem na época reprodutiva, essa fêmea ela ainda vai estar numa população onde as fêmeas escolhem os machos com caudas maiores. Consequentemente, seus filhos não serão escolhidos, não vão conseguir se reproduzir, não vão passar esses genes para frente. Tá? E aí, para explicar o porquê uma fêmea escolhe um macho com caráter custoso, que teoricamente faria com que ela produzisse filhos inferiores, a gente vai ter duas teorias também. A primeira, olha o Fischer novamente aí, seria a teoria do escapamento. Então, o Fischer ele imaginou o seguinte cenário. Imagina que lá no começo da história evolutiva dos pavões, os pavões eles não tinham essas caudas tão grandes. Tá? Eles iam ter caudas bem mais curtas. Tá? E naquela população, as fêmeas escolhiam os machos ao acaso ou não, em função do tamanho da cauda. Elas iam acasalando com os machos lá e tudo bem. E também, muito importante, nesse primeiro momento, as caudas eram bem menores e tinha uma correlação positiva entre o tamanho da cauda e a sobrevivência do indivíduo. Então, embora as caudas fossem curtas, aqueles indivíduos que tinham uma cauda um pouco maior sobreviviam mais. Tá? Então, o que vai acontecendo, pessoal? Se surge alguma mutação e muda a preferência da fêmea, de uma fêmea, e essa fêmea começa a escolher machos com cauda um pouquinho maiores, vocês concordam que essas fêmeas serão favorecidas? Porque naquele momento, a cauda um pouquinho maior tinha relação com a sobrevivência, então ela vai estar produzindo uma prole de maior sobrevivência. Quando ela começa a fazer isso, consequentemente, esses machos que têm a cauda um pouquinho maior, eles adquirem a vantagem do acasalamento, porque eles estão sendo escolhidos, eles estão tendo seus genes passados para frente. A questão do escapamento aqui é justamente essa. Uma coisa fica atrelada à outra, evolutivamente falando. Então, tem uma tendência, como a evolução dos machos com caudas mais longas e fêmea preferindo caudas mais longas, reforça-se mutuamente. Né? Vamos pensar que o filho de uma fêmea que tem preferência por macho com uma cauda um pouquinho mais longa, que acasala com um macho que tem uma cauda um pouquinho mais longa, então a tendência é que ela vai produzir filhas que tenham preferência por cauda mais longa e machos com uma cauda mais longa. Então, isso fica atrelado. Essa é a teoria do escapamento. E aí, o que acontece, gente? Em função dessa pressão seletiva, o que começa a acontecer com as caudas dos pavões, evolutivamente falando? Elas começam aumentando de tamanho. E vão aumentando, só que lembra que ela tem uma relação com a sobrevivência. Então, vão aumentando de tamanho e vão aumentando a sobrevivência também. Isso vai chegar até um ponto ótimo, onde beleza, esse tamanho de cauda aqui, ele
propiciar a máxima sobrevivência. Só que aí não tem uma pressão seletiva para se parar, que faz com que as penas parem de crescer justamente por isso daqui, pela seleção sexual. Então as penas continuam crescendo. Então começa a descer a curva. E esse item vai ficando cada vez mais custoso, que é o ponto que está hoje, né? Os pavões, como eu falei, esses pavões que têm essas caudas longas, extremamente longas, eles têm uma vantagem do sucesso reprodutivo, mas de fato eles têm uma sobrevivência menor, porque isso tem um custo. Professor, então a tendência é que os pavões vão ter a pena crescendo até infinitamente? Na verdade, não, né, pessoal? Porque o que acontece? Vai chegar um ponto em que o custo da pena ele vai se tornar maior, essa desvantagem vai se tornar maior do que a vantagem reprodutiva. Quando se chegar nesse ponto, você atinge ali um equilíbrio, e essas penas evolutivamente param de crescer e ficaram da forma que elas estão hoje, na verdade. Por isso, Fischer explica esses caracteres sexuais secundários aberrantes dessa forma. Tá? Tudo bem com a teoria de Fischer? Escapamento? Estamos quase terminando, tá, gente? Mais um pouquinho de paciência aí. Sim, professor. Ô, professor. Oi. O senhor explicou, né, sobre como que as fêmeas escolhem. E aí eu fiz uma pergunta aqui, né? Eu anotei. E como que essas fêmeas, eu fiquei pensando, né, como que elas percebem, assim, quando elas escolhem uma casa, que elas percebem que um macho é melhor que o outro? Eu fiquei pensando nisso. Por que ela vai escolher, né, o macho com a cauda maior, né? É isso? Então, um dos fatos que o senhor falou foi, tipo, para ele ter mais tempo de vida, né? Ter uma sobrevivência maior, isso, né? maior, né? É. Mas o que eu achei interessante é que como que a sabedoria deles, né? É a Franciele ou a Thalita? É a Thalita. Aí eu fiquei pensando, né, será que é por instinto, né? Porque às vezes eles dão umas lições na gente, né? E o senhor explicando, eu falei, caramba. Não, Thalita, é interessante, mas na verdade, ele escolhe sem saber, é instintivo. Porque está no gene dela. Lembra que eu falei que a seleção vai põendo tudo ao acaso? Então, na verdade, quando uma fêmea sofreu aquela mutação lá, que ela passou a escolher machos com uma cauda um pouco maior, simplesmente ela acha bonito aquele macho, mas ela não, assim, conscientemente ela não sabe que aquele macho, conscientemente, né, que aquele macho ele vai trazer ele tem na verdade, uma vantagem maior, e na verdade também não tem também, né? Se a gente for pensar nesse ponto final, hoje não tem mais, por isso que é uma coisa bizarra, é uma coisa que difícil de explicar, porque hoje essa pena maior dele não tem mais uma vantagem para ele, a não ser reprodutiva, tem a vantagem reprodutiva, mas assim não mostra que ele tem genes bons, na verdade. Então é uma coisa muito louca mesmo, né? Muito louca. Então, muito louca. A natureza é foda. E aí, atrelado a isso que você falou, a gente entra na segunda teoria que fala justamente isso, Thalita, que é a teoria de outro pesquisador, o Zahavi, que já é a teoria da desvantagem. Ele fala que a desvantagem atua como indicador da qualidade genética. Então, vamos lá. Professor, desculpa. Esses pesquisadores são russos? Os nomes deles são bem diferentes? Não, né? Olha, Thalita, não sei também, viu? Tá. Não sei. Depois eu vou pesquisar. Tá. Fiquei curioso. Aí depois você me fala. Tá bom. Gente, a teoria da desvantagem, ela fala que a desvantagem atua como indicador de qualidade genética. Então, vamos lá. Vamos, novamente, para explicar, a gente é bem simplista, né? Estou falando aqui que vai ter machos com genes bons e machos com genes ruins. Lógico que na natureza a gente encontra uma gradação disso, né? Mas para explicar, para entender, tem que ser dessa forma. Então, vamos imaginar que tem lá os machos com bons genes e os machos com os maus genes. Vamos imaginar que existe uma desvantagem na população, vamos pensar no pavão novamente, aquela cauda grandona, mas é uma desvantagem
que somente aqueles machos que têm bons genes conseguem sobreviver com essa desvantagem. Se algum macho nasce com esses genes que tem uma cauda, propiciam uma cauda maior, ele não vai conseguir sobreviver porque ele tem a genética ruim, ele não tem saúde suficiente, vigor o suficiente para aguentar uma cauda daquela, e ele não vai sobreviver. Isso significa o quê? Que aqueles machos que têm a cauda maior, opa, aquele cara, eles são fortes porque, pô, eles conseguem sobreviver com aquilo lá, então eles são fortes. Né? Então essa é a teoria da desvantagem. A desvantagem, no caso, essa cauda louca, na verdade, ela está indicando que aquele cara ele tem os genes bons. E aí a Thalita pode perguntar, mas por que o indicador precisa ser custoso? Porque, pô, precisa ser uma coisa tão custosa, que vai custar tanto para ele, não poderia ser uma coisa mais fácil? Não, gente, porque esse custo, ele vai garantir que o indicador seja confiável, ele vai indicar segurança, confiança naquilo. Para dar um exemplo, vamos pensar na espécie humana. Imagina um cara chegar para uma moça e falar assim, ó, eu tenho bons genes, tá? Eu tenho. Tipo, ele falar isso não significa que ele tem bons genes. Só que se ela acreditar, né, ela vai ficar com ele, né? E esses genes vão sendo passados para frente, ou seja, um caráter enganoso, né? Na verdade, não significa que então, ele só fala e iria ser selecionados aqueles que, por alguma fala que tem bons genes, usando uma coisa que é bem menos custosa, só que na natureza acabaria sendo selecionado. Então, por isso que o caráter precisa ser custoso, porque isso passa uma... Você sabe que realmente isso indica que aquele indivíduo ele tem bons genes. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Vimos as duas teorias, então, que tentam explicar, né, duas teorias da seleção sexual, tentando explicar por que ocorrem essas características tão custosas. E a última coisa que a gente vai falar é do conflito intersexual. Tá? Eu vou usar um exemplo aqui para passar para vocês. Ele diz que existem pressões conflitantes de seleção em machos e em fêmeas. E aí eu peguei o exemplo da drosófila, que é uma espécie poligâmica, então na natureza você tem vários machos se acasalando com várias fêmeas, tá? E aí nesse caso, como que acontece? O macho ele acasala com a fêmea estoca os espermatozoides do macho, e no momento que é ótimo para a fêmea, que ela acha que é adequado para ela coloca os ovos e usa aquele espermatozoide que ela estocou para fecundar esses ovos. Então, o que acontece? O macho que acasalou com ela, no período que ela acasalou com ele, até o período que ela acasalar com o próximo macho, se ela colocar os ovos nesse período, vai garantir que aquele último macho conseguiu fecundar esses ovos. Então, isso acaba desenvolvendo pressões seletivas nos dois sexos. Por exemplo, o macho, é interessante que ele acelere esse processo de produção dos ovos para garantir que ele cruze com as fêmeas e logo em seguida ela coloca os ovos, e assim ele garante que os ovos sejam fecundados por ele. Então, uma característica que surgiu nesses machos, que foi mantida, eles começaram a produzir um esperma com hormônios. Então, esses hormônios, eles atuavam na fêmea, fazendo com que elas liberassem os ovos mais rápido. Tá? Foi isso é uma vantagem para os machos. Só que isso, gente, por isso conflito intersexual. Para a fêmea, isso não é vantajoso. Porque a fêmea, o fato de ela copular e já ter que ovular logo em seguida, para ela não é vantajoso. Tem um gasto energético. Ela tem um momento ótimo que ela tem para ovular. Ela fazendo isso, ela diminui a sobrevivência dela. Consequentemente, se ela vive menos, ela também vai se reproduzir menos. Então, para a fêmea não é interessante isso. Então, o que a seleção fez? Ela começou a favorecer fêmeas que desenvolviam anti-hormônios para restaurar a taxa ótima de produção. Então, desenvolviam anti-hormônios para ir contra aquele hormônio, e elas conseguiam ovular no momento que é ótimo para elas. Tá? Então, são pressões diferentes sobre os sexos. Né? E aí, esses dois pesquisadores tiveram uma ideia bem interessante. Eles pensaram o seguinte:
Se a gente tivesse um sistema de acasalamento monogâmico, acho que, nesse caso, não seria interessante para o macho acelerar a produção de ovos da fêmea, porque só aquele macho estaria acasalando com a fêmea. E ainda mais, seria interessante para o macho, nesse sentido, que a fêmea tivesse uma vida maior, porque ela ia conseguir se reproduzir mais. Né? Então, aí os interesses seriam comuns numa relação monogâmica. O que eles fizeram, gente? Eles pegaram as drosófilas e forçaram elas a ser monogâmicas. Então, eles fizeram que um macho se acasalasse apenas com uma fêmea. Foi um trabalho, assim, fizeram isso através de várias gerações e aí conseguiram lá indivíduos monogâmicos, né? E aí, olha só que interessante, eles observaram que mudando isso, mudando as pressões seletivas, né, os machos começaram a ser menos danosos às fêmeas, ou seja, começaram a produzir menos hormônios ou até pararam de produzir esses hormônios, e as fêmeas também perderam essa resistência a esses hormônios dos machos, né? E aí, quando a gente coloca isso numa balança, né, a taxa reprodutiva líquida, aqui tem o controle, né, que seria as populações naturais, né, se reproduzindo de forma poligâmica. Em preto, você tem a monogamia, você vê que a taxa reprodutiva líquida, de fato, com a monogamia, ela foi melhorada, né? E se tirou esse conflito intersexual. E aí, pessoal, eu puxo até resgato a aula passada. Não sei se vocês lembram que a gente estava no último momento, a gente falou, porque vocês podem estar perguntando, pô, professor, então por que não tem, as drosófilas não são monogâmicas? Então, se isso é mais vantajoso, né? É uma pergunta que pode ser feita. E aí a gente entra naquelas imperfeições, né, adaptativas. Lembra na última aula que eu falei que as adaptações elas não são perfeitas, né, por uma série de motivos que a gente viu na última aula, só que esse não foi mencionado. Então, o conflito intersexual também é uma restrição à evolução de um caráter perfeito, tá, de uma adaptação perfeita. E aí, pessoal, eu acho que é isso, né? Nossa, eu achei que ia dar uma um pouco mais curta, porque eu sei que é um assunto meio pesado, mas resumindo, o que a gente viu, né, que o sexo, embora a gente saiba que ele é vantajoso, porque se não fosse ele não estaria aqui, né, não estaria presente, mas a gente não conseguiu ainda explicar essa vantagem individual e imediata, né, que supera aquele custo de 50%. Depois a gente viu hipóteses e teorias tentando explicar justamente a reprodução sexuada, porém vimos também que nenhuma delas é 100% aceita, né? E também não são totalmente refutadas, né? Então está uma batalha ainda para a gente se chegar a uma teoria ou hipótese que confirme isso. E por último a gente viu a seleção sexual e o conflito intersexual. Lembrando que, em relação a essa parte, na terça-feira eu vou colocar uma aula separada em 2 vídeos lá para complementar essa parte, tá? Lembrando que faz parte da aula, é interessante que vocês assistam, tá bom? E acho que é isso, gente. Dúvidas? Professor, eu tenho uma pergunta que cortou o meu áudio quando o senhor estava explicando. Quando ele estava fazendo os testes, então o pesquisador colocou 2 machos com uma fêmea para ocorrer aquela... A monogamia? Isso, para ocorrer, como fala, primeira competição e aí depois... Ah, não, é monogamia, né? Monogamia, Isso, é verdade, desculpa. ele teve o grupo controle lá, né, que ele deixou o sistema poligâmico. Agora, na monogamia, ele condicionou o macho e a fêmea a acasalarem só um com o outro. Né? E aí, quando... Não sei se o professor sabe, né? Pode me explicar isso? Aí ele deixou os filhotes lá dentro para eles acasalarem também entre parentes, assim, ou não? Não explica isso na pesquisa? Olha, não explica. Eu acredito que talvez não, porque eu acredito assim, porque aí a gente entra, né, nessa questão de problema genético, né,
eu acredito que ele deve ter feito isso, né, com várias drosófilas, e eu acho que ele pegava e aí misturava depois. Os filhotes de diferentes casais, ele isolava e botava para cruzar separadamente, para não ter esse problema. Ah, entendi. E aí, bem interessante mesmo, né? Elas começarem a não produzir como que Essa chama? mudança, né? E Sim. os machos também. E Gente, os machos parar de produzir hormônio e aumentar, né, a eficiência reprodutiva, né? isso. Achei muito interessante Muito essa interessante mesmo. parte. E isso, mesmo assim, tempos mais antigos, e as pessoas já pensando longe, né? Então, pois é. Eu falo, gente, às vezes quando eu tô lendo algumas coisas, eu falo, caramba, como que a pessoa pensou nisso, né? Pois é, né? É verdade, Thalita. É verdade, né? Nossa, tem um pessoal que imagina, depois que está feita a teoria montada, né? Que você, por exemplo, o Darwin, né? A teoria da Então, o Darwin pois também. Uma teoria tão completa, né? Que ele Às vezes você olha as coisas, não presta atenção, e outra pessoa pensa muito além. Falei, caramba. Verdade. Mas tá bom, professor. Mas Obrigada. ciência Desculpa é ter isso, atrapalhado Imagina, coisa. Thalita, tem que perguntar mesmo. Ciência é isso, cada um vai botando um tijolinho, tem uns que botam uns tijolão, constrói uma casa inteira, né? Mas vai andando. Pessoal, mais dúvidas? Tudo tranquilo, então? Gente, eu vou encerrar a aula, então. E aí, se surgirem dúvidas, podem colocar lá no Moodle, tá? Que a gente vai conversando. E até semana que vem, então. Opa. Tá certo? bom, então, professor. Obrigada, viu? Obrigado a vocês pela atenção. Bom final de semana também para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Até mais. Valeu, então. Até mais. Tchau, tchau, gente. Eu, Vinícius.